galera, eu decidi começar a gravar os vídeos, né, atendendo a pedidos. Na verdade não foram bem pedidos, né, eu fiz uma votação e a votação, acho que de umas 6 pessoas, assim, 2 votaram para vídeos, mais 2 votaram para textos e uma votou para áudio, né. E aí eu acabei, pela maioria surpreendente, que eu achava que o áudio que ia ganhar, né, ia ser 6 votos para o áudio, mas empatou o vídeo e texto, então eu vou começar a trabalhar com os vídeos, e postar os vídeos para vocês sobre assuntos que vão desde tudo voltado à parte de energia, né, trazendo as coisas que estão inseridas nesse contexto de energia, que é o que? A religião faz parte disso, a prosperidade, a sua vida no dia a dia, coisas assim são relacionadas à sua energia, tudo aquilo que você se propõe a fazer, a realizar, enfim, né, concretizar na sua vida. Mas voltando um pouquinho à questão dos votos, né, na verdade não foram só 6, né, foram mais votos, e também fiz uma pesquisa ali com os amigos, algumas pessoas mais próximas, assim, que eu costumo compartilhar esses assuntos. E realmente eu achei interessante porque o pessoal preferiu ou vídeo ou texto, né? Foi bem discrepante a votação, tá? Praticamente foi uma diferença de 1 voto entre vídeo e texto, e o áudio praticamente não dá nem para, não chegou nem a 25% das pessoas, né? Então eu vou procurar usar mais vídeos e tentar transcrever alguma coisa para os textos ou complementar uma coisa com a outra. Eu estudo espiritualidade e energias já praticamente desde que eu me entenda por gente, assim, desde que eu era criancinha eu me interessava quando as pessoas, os adultos, começavam a comentar algumas coisas, geralmente voltadas à religião. E hoje eu estou aqui para falar o seguinte: a religião, você segue alguma? O que é seguir, né, uma religião? Eu particularmente não sigo nenhuma, eu estudo religiões há muitos anos, tá? Principalmente essas religiões mais populares, digamos assim, aqui no Brasil. E de um tempo para cá eu comecei a estudar religiões que são mais fortes, né, são mais propagadas em outros lugares do mundo. E a pergunta, né, você segue uma religião ou né, cultua algum deus, alguma coisa assim, parte do seguinte princípio, né? A galera, principalmente as pessoas mais jovens, eu vejo muita notícia assim, e até com relação aos amigos, né, os mais velhos, os amigos mais velhos, amigos de 20 anos, assim, a pessoa é muito velha, né? 20 anos é velho, né, gente? Vamos combinar que 20 anos, o cara já está há 20 anos nesse mundo, ele já deveria estar quase que aposentando, na verdade, né? Tô brincando, tá? Os amigos não se sintam velhos por enquanto, né? Apesar de eu saber que vocês nem praticam esporte, né? Tem medo, alguns aí tem até medo de saltar de paraquedas, que eu sei. Então, mas voltando à questão da religião, eu vejo muitas pessoas seguirem às vezes por imposição da família ou dos pais, e depois de um tempo eles perdem completamente a vontade de ir, né? É comum um relato das pessoas chegarem para mim, eu perguntar: você seguiu alguma religião? Você frequenta alguma coisa? A pessoa fala: ah, eu ia em tal igreja, tal, eu seguia, mas assim que eu comecei a tomar as minhas próprias decisões eu larguei, não fui mais. Ou então até notícias um pouquinho mais drásticas, né? Recentemente eu vi uma lá que a pessoa saiu do culto, fugiu do culto, entre aspas, e foi parar numa rave e se deu mal lá, né? O que acontece? Eu percebo tanto as pessoas que seguiam desde pequenas ou entraram e seguiram por um bom tempo e continuam, assim como as que saíram, um comportamento comum. Elas não captam a essência. Então, como funciona? Não adianta você ir numa religião para sentar lá, ficar olhando para o pastor, para o padre,
Ele fica lá, aí faz o culto lá, canta, dança, bate palma, faz oração, benze e tá lá, né? A pessoa. Tem um caso, tá? De uma pessoa que ela ia na igreja, ela dormia. Imagina, a pessoa chegava, né? Aí tinha um momento que as pessoas ficam em silêncio, né? E fazem a sua oração lá, né? E aí a pessoa fazia assim e lá ela embarcava num sono, né? Como diz o nosso amigo Saulo, né? Para quem não conhece o Saulo Calderon, ele fala muito sobre projeção astral, ensina técnicas e tal. Essa vai para você, hein, Saulo? Provavelmente essa pessoa fazia projeção astral no meio do culto. Porque a pessoa ia lá, né, e se concentrava de uma tal maneira que ela saía do corpo, assim, né? Quem quiser estudar sobre isso que eu falei agora, projeção astral, essas coisas, procurem informações exatamente sobre esse termo projeção, né? Eu acho legal, não importa qual a sua religião, você estudar outras culturas no intuito de trazer algo positivo para o seu conhecimento. Tá? Você entendendo a outra crença, a outra cultura, você não precisa fazer parte. Mas se você souber quais são as origens, você começa a entender muita coisa que eu vejo o pessoal às vezes falando. Um exemplo, simbologia, né? Nossa, aquele símbolo, você viu, é uma coisa do mal, meu Deus, o mundo vai acabar, vai me engolir, se eu ver aquilo, se eu ficar olhando, vai me hipnotizar, né? O planeta chupão vai vir, vai me engolir. Não é nada disso, tá? Se você estudar um pouquinho história, um pouquinho o uso desses símbolos, que às vezes não é nem, ele não nasceu nem ligado à religião, né? Alguém inventou alguma história maluca lá. Então, se você tiver conhecimento, a base do conhecimento não é só para religião, é para tudo. Tá? Quando você tem conhecimento, você não é enganado. Mas quando você não tem esse conhecimento, infelizmente, as pessoas vão dizer qualquer absurdo para você e você vai acreditar. Por isso que eu falo, sempre procure testar. Né? Se você vai ler, se você vai escutar aquilo que eu estou te falando, isso é uma coisa. Só que você questionar e buscar mais informação e ter a sua opinião formada a partir disso, aí sim é legal. Né? Porque você está traçando seu próprio caminho. Então tem gente que vai lá, entra numa religião porque os pais impuseram e começam a seguir uma coisa aleatória. Eu vejo muita gente que não sabe o que está fazendo ali, literalmente, não sabe o que está acontecendo e sai repetindo aquilo que falam lá na frente como se fosse uma regra, uma lei imutável. Só que muitas vezes a lei muda dali uma semana. Então, você segue ou você participa, você ganha conhecimento. É fácil compreender essa questão de simplesmente seguir. Né? Uma vez eu lembro que eu virei para uma pessoa, eu fiz justamente essa pergunta, né? Você segue uma religião, você frequenta? Ah, eu frequentava quando era pequena e quando eu fiquei maiorzinho, assim, eu pude me decidir, eu não fui mais. Né? Eu preferi abandonar. Aí eu falei, que bom que você é uma pessoa que se responsabiliza pelas suas próprias ações, né? Você não fica botando a culpa ou no inimigo ou em Deus em tudo, né? Porque falou, a culpa foi de Deus, né? O castigo de Deus, ou então foi o inimigo que estava ali tentando te derrubar, alguma coisa assim, né? E aí a pessoa ficou assim, eu vi que a pessoa ficou perdida mesmo com essa minha afirmação. Às vezes a pessoa ela lembra de Deus quando o bicho está pegando, né? O mundo vai acabar, o prédio vai desabar e a vida dela não tá legal, ela lembra. Só que isso acontece também com quem frequenta uma religião constantemente, está ali, né? Às vezes até tá tentando passar uma mensagem. É aquilo que uma vez aconteceu, um exemplo, não tem nada a ver com religião, sendo bem sucinto. O cara, ele estava numa palestra e estava dando um curso pra gente e falou assim, eu comecei várias faculdades, eu não terminei, e um dia eu fazia uma representação de um produto e era anticorrosão, e aí ele começou a mostrar alguns slides na época e teve um momento que ele mostrou um carro
e falou, porque o carro ficou tantos meses lá, resistiu à maresia, e ele repetia simplesmente aquilo que tinham mandado ele fazer, né? Ele só fazia aquela apresentação e ficava repetindo aquilo que nem um papagaio. E aí alguém na plateia resolveu questionar. Isso o cara contando a história para nós, anos depois disso ter acontecido. Alguém levantou o braço e falou assim, peraí, mas não nasce cana na maresia. Isso que foi, né, ficou meio complicado ali a situação para o cara se livrar, né? Lógico que... Desde então ele falou assim, ele aprendeu uma coisa. Em primeiro lugar, estude aquilo que você está fazendo, né? Aquilo que você está falando. Em segundo lugar, não importa o que você fale. O que importa é o quão convincente você é. Por isso que muitas pessoas caem na lábia isso daí é técnica, tá? É técnica de marketing, é técnica de oratória, né? Eu não fiz curso disso, mas se tiver alguém que fez curso disso, pode confirmar ou discordar, né, e colocar a sua opinião. Coloca a sua opinião se você é um cara que dá esse tipo de curso, é um cara que tem esse conhecimento mais a fundo, tá? Até onde eu sei, isso é uma técnica. Você ser convincente, você usar as palavras certas, tá? Para passar a mensagem que você deseja, né? Para convencer as pessoas de alguma coisa. E é isso que as pessoas fazem, às vezes, numa religião, tá? Ele está colocando coisas que não são necessariamente uma verdade. E quem está ouvindo, às vezes, está sendo inocente, né? Está sendo até bobo de acreditar numa coisa que vai mudar. Exemplo disso, do que eu estou falando, o que eu estou querendo dizer, essa coisa do cara falar uma coisa que não é. Já vi apostilas que eram distribuídas em determinada igreja dizendo que o chassi, o número do chassi, todo carro que é fabricado, ele vem em uma espécie de carimbo, com um código, tá? Uma numeração de série. Hoje em dia não é composto só de números, também tem letras. Então vem aquela coisa gigante, né? E a numeração da época que o cara pegou, ele conseguiu chegar no número da besta ali, né? Conseguiu chegar no 666, número do besta. E o que aconteceu? Já falo, tá? Já vou dar uma pinceladazinha bem rápida sobre essa questão de número da besta. O 666. E falou que os chassis de determinada marca, do carro da Volks tem o número da besta, carro da GM tem o número. E eu lembro que eu peguei essa apostila, um cara me entregou, eu li ela, eu li mesmo, tá? Então cuidado quando você me der alguma coisa da sua religião, porque eu vou ler mesmo. Se você não leu tudo, pode ter certeza, eu vou vir. Então você leia primeiro, decore aquilo, porque depois eu vou te fazer pergunta, vai ter chamada oral. Então, quando você me der alguma coisa, né, presta atenção, porque eu não vou, né, não vou deixar quieto, não. Eu vou questionar. Porque eu sou uma pessoa que gosta, se eu estou disposto a aprender, eu vou questionar. E aí o que o cara me deu a apostila, tava lá, os tais carros de tais marcas, blá blá. Eu li aquilo, fui lá no dia seguinte e falei, pô, interessante, né, o seu... E detalhe, eu não só observei o que estava escrito, eu fui ver qual era a marca do carro do cara. Agora vocês estão falando, você é bem chato, hein, cara? Não sou chato. Acontece que não adianta você querer me vender uma bola vermelha, sendo que você pinta a bola branca de vermelho, tá? Eu sei que a tinta vai descascar. Não adianta você falar assim, cara, faz mal, fumar faz mal. Tá, mata, não faça isso de jeito nenhum. E eu vejo que, de repente, eu vejo que você fuma 4 maços de cigarro por dia. Você vai confiar num médico, num endocrinologista que te propõe um regime e esse cara ele tá 100 quilos acima do peso? Ou numa esteticista que ela não tá apresentável? Você não vai confiar. Tá? Ou num dentista com dente podre? Não vai, né? É bem provável que não. Então, o que acontece? Fui lá, questionei o cara. Falei, vem cá, só que isso está escrito aqui e tal, e você tem um carro dessa marca aqui. Falei, não é bem assim. Não é assim, sabe, cara? Aí começa a gaguejar e tal.
É isso que eu quero dizer. Vocês, primeiro, antes de ouvir e sair espalhando, questione. Então, voltando novamente. Ah, já estava esquecendo. O tal do número da besta, né? Rapidinho, tá? Se alguém quiser se interessar, algum dia eu explico uma coisa, venho com um vídeo mais extenso a respeito sobre essas teorias aí, tá? De tanto que as pessoas falavam numa certa época lá, associavam rock, coisa do diabo, que não sei o que lá. Eu fui estudar, né? Fui pesquisar a respeito disso. E um cara que se diz seguidor realmente de uma religião que cultua, né, essas coisas anticristo e tudo mais, aí o cara falou, a declaração do cara era bem assim: para começar, o número da besta não é 666, é 9, tá? É 999, alguma coisa assim. Tá ao contrário, o cara falou. E aí ele deu uma explicação lá a respeito disso. De acordo com ele, a teoria não é essa. Tem uma diferença também entre aqueles que se dizem anticristo e os que se dizem de uma religião que não seja a cristã e também siga o que é conhecido como satanismo, essas coisas assim, tá? É tido como uma religião, e alguns membros dizem que essa linha, né? Porque como nós estamos falando aqui, o áudio se você segue algum tipo de religião e é considerado uma religião, então também tenho que abordar esse assunto. Eles não pregam essa coisa, não existe essa coisa de matar criancinha, sacrificar virgem, essas coisas. Falam que isso daí foi um grupo que se aproveitou da situação e distorceu a ideia. Tá? É mais ou menos isso. Bom, eu estou chegando aqui mais ou menos no meu limite de tempo, então, para resumir a história, você segue alguma coisa? Você segue com qualidade ou segue só vai lá para fazer número? Tá? No momento de crise, é muito importante que, neste caminho, se você optou por ter uma religião, você pode até chegar e falar, mas você não segue nenhuma? Quem é você para falar? Né? Você tem esse direito, você é totalmente livre para dar ou ter essa opinião. No entanto, eu lhe digo o seguinte: você precisa, quando você se prontifica, né, ou se você escolhe se ligar a uma religião, você tem que ter uma coisa básica na cabeça, e isso que eu vou te falar vale para todo mundo que segue, que acredita em alguma coisa. Se nós não tivermos qualidade na espiritualidade, na energia que nós recebemos daquilo que nós escolhemos, a coisa não anda, a coisa trava. Você não aplica o ensinamento. Tá? Qualquer discípulo que não aplique o ensinamento, ele nunca estará apto a seguir o real caminho do mestre. Então essa é a essência da mensagem que eu queria passar nesse áudio. Né? Se você não aplica aquilo que você aprendeu, você não vai ser metade daquilo que você pretendia ser. Porque você tem só a teoria. A prática é o dia a dia, são os desafios do dia a dia. Eu vejo muitas pessoas que seguem 20, 30, sei lá, segue desde que se entende por gente, que a família colocou, e o que acontece? No primeiro momento de crise na vida da pessoa, essa pessoa explode, é a hora que as pessoas até começam a rotular, nossa, aquele ali, ó, se dizia muito religioso, só que a hora que aconteceu alguma coisa, olha o que ele está falando, o que ele está falando, pensando em fazer. A pessoa se desequilibra, porque não foi, ela não se educou emocionalmente, não se preparou. Ela não seguiu a mensagem que estava sendo passada para ela. Um exemplo básico de coisas que aconteceram recentemente, né? A pessoa age com uma certa violência, com intolerância com relação a outras religiões, só que o que ela aprende lá dentro da religião dela é o contrário disso. Ela não aplica exatamente aquilo que ela está aprendendo, que é a compreensão e a tolerância para com o próximo, né? Amar é o próximo. Não está falando amar é o próximo da mesma religião que você.
E não só com relação à intolerância, com relação ao próprio aprendizado. Tá? Vou fazer algumas colocações aqui, por exemplo, no cristianismo, né? Jesus disse, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso significa o quê? Ah, eu acredito nele e o cara vai lá e vai me salvar, porque ele vai vir com o escudo e com uma espada e tal. Não. Ele não vai fazer isso por você. E nem você deve fazer isso. No entanto, é importante perceber o seguinte: se você não observar quem foi o cara né? Quem foi Jesus, como foi a vida dele, o ensinamento real dele, e colocar isso em prática na sua vida, porque faz você chegar lá e sair, né? Aliás, esse símbolo aqui, tem também uma outra historinha, né? No chifrinho aqui, que também vem de outras culturas, tá? Outra hora eu falo sobre isso, que aqui eu já estou estourando o tempo. Mas para encerrar, você segue ou não? Você pratica algo bom na sua vida? Você é responsável pelas coisas que você faz, pelas coisas que você decide? Você que segue uma religião, você segue isso com qualidade? A qualificação daquilo que você segue está nos seus atos no dia a dia, em ser correto primeiro com a sua própria ética religiosa no dia a dia. E ela não depende do outro ser ou não da mesma religião que você. Ela depende da sua capacidade de poder lidar com as informações que você recebeu e transformar isso numa coisa boa e próspera para você no dia a dia. Então, se você segue algo, segue uma religião, isso é bom, tá? É um bom caminho. Só que é um bom caminho desde que você use a qualificação de tudo aquilo que é ensinado para você com, em primeiro lugar, aprender cada vez mais. O questionamento ele não é errado, ele é saudável. Porque quanto mais você aprende, mais próximo do caminho do mestre você chega. E quanto melhor for a sua qualificação de informação e a sua prática no dia a dia, melhor discípulo você será. Como dizem, né? Já que você é filho do Pai, então mais você deixa Deus feliz, né? Só que você segue a religião para deixar Deus feliz, você é só porque ele sabe quando você está mentindo, não sabe? Não foi isso que você aprendeu na sua religião? Então tá aí, tá lançado, na verdade, tá lançada a pergunta, né? Eu já fiz a explicação, não, uma explicação de um pouquinho mais que 15 minutos, mas tá lançada, aliás, 20 minutos, um pouquinho mais que isso, tá lançada aí a pergunta. Você segue alguma religião? E com qual qualidade você segue essa religião? Se quem puder, tiver afim, conta uma historinha. Quem não tiver afim, né? Curte aí e até a próxima. Um abraço a todos, a gente termina aqui. Hoje não tá nem muito sol, nem pouco sol, né? Tá meio nublado agora, não vou nem mostrar pra vocês, porque eu vou mostrar mais nuvem do que sol. Um abraço fraternal a todos e até a próxima. Valeu!